Bom, pessoal, então, continuando com a nossa lista de propriedades que a gente tem para funções contínuas, né? A gente tem que as operações de soma e multiplicação de funções dadas ponto a ponto, né? F mais G em x é x mais g de x, F vezes G no ponto x é F de x vezes G de x, para todo x que está no domínio das duas. A gente tem o seguinte resultado, né? Se você tem duas funções definidas ambas no mesmo conjunto, que pode ser interseção dos dois domínios da f e g, caso sejam dados domínios diferentes, com alguma interseção, né? Então, se você tem duas funções que são contínuas no mesmo ponto A, então a soma e o produto dessas funções também vão ser contínuas no ponto A. A demonstração desse fato você pode fazer via sequências, copiando as ideias das demonstrações que foram feitas por limite, ou usar epsilons e deltas. Eu vou fazer um caso desses aqui para a gente ver como que a coisa funciona e o quão equivalentes são, nesse caso, a continuidade por sequências e com os epsilons e deltas que a gente está vendo, tá? Então, a gente tem que soma e produto de funções contínuas vai ser contínuo, e como consequência desse resultado e do fato que a gente provou no vídeo anterior, de que toda função afim é uma função contínua, a gente conclui o quê? Qualquer soma e produto finito, né, somas e produtos finitos de funções afins, vão ser funções contínuas. E aí é claro que toda função polinomial, qualquer x a n, é o produto da função f de x igual a x com ela mesma n vezes. Portanto, você vai ter que cada termo do tipo x a n é uma função contínua multiplicado por uma constante. Vai ser uma função contínua, porque funções constantes são contínuas, e a soma de termos dessa natureza vão produzir polinômios, e a gente vai ter que são também, toda função polinomial é também uma função contínua, tá bom? Então, já temos uma classe grande de exemplos de funções contínuas, sem fazer praticamente nenhuma conta, graças a esses resultados, cujas demonstrações estão lá nos nomes. Uma outra propriedade importante é essa que a gente tem aqui, que é a composta de funções contínuas, né? Se você tem duas funções, f e g, agora com domínios diferentes, né? F de A em R e G de B em R, de modo que a imagem da F está contida no domínio da G, de modo que faz sentido considerar a composta G bola F, a gente tem o seguinte: se a tua função f é contínua num ponto A do domínio e G é contínua no ponto f de A, que está no domínio de G, então a composta G bola f, que é uma função de A em R, também vai ser contínua no ponto A. Como é que a gente faz para ver isso? Tá? Você pode fazer uma demonstração usando sequências. Eu vou fazer aqui com epsilon e delta para a gente ver como a coisa funciona, né? Então, quais são os ingredientes para a nossa prova? A gente tem a continuidade da f no ponto A, quer dizer o quê? Que dado qualquer número epsilon 1, eu sou capaz de encontrar um delta 1, tal que x menos a menor do que delta 1, implica para a gente que f de x menos f de a é menor do que epsilon 1. Esse é um dos ingredientes, guardo de lado. O outro ingrediente é a continuidade da função g no ponto f de a. O que quer dizer que g é contínua no ponto f de a? Dado qualquer número positivo epsilon 2, eu sou capaz de encontrar um delta 2 também positivo, de modo que y menos f de a, estou usando y como a variável independente da função g, né? Y menos f de a menor do que delta 2, implica para a gente que g de y menos g de f de a é menor do que epsilon 2. Então, tenho esses dois ingredientes, continuidade da f em a, continuidade da g em f de a. Vou tentar combinar as duas como? Faz o seguinte: dado qualquer número epsilon positivo, eu vou ter esse delta aqui garantido para a continuidade da função g. O que eu faço? Eu pego esse delta que está garantido aqui e aplico esse delta 2 com o epsilon 1 aqui na f. Então, como é que eu vou ler isso? Para qualquer número delta positivo, vai existir um delta 1, tal que x menos a menor do que delta 1 garante isso aqui menor do que esse cara, que é o delta 2 agora. Então, o que eu vou ter? Dado epsilon 2, eu vou pegar jogo esse delta 1 aqui, de modo que eu vou ter o quê? Dado esse epsilon 2, eu vou ter o delta 1, de modo que toda vez que x menos a for menor do que delta 1, eu vou ter esses caras menores do que o delta 2,
e, portanto, eu vou ter que g de f de x menos g de f de a menor do que y2. Eu aplico o epsilon de um, viro o delta do outro e segue o resultado, tá bom? Então, a composta de duas funções contínuas vai ser contínua no ponto do domínio da primeira. Uma consequência importante disso, combinada com as propriedades anteriores, é a seguinte. A gente já viu nas notas que a função f de x igual a 1 sobre x é contínua em todos os pontos do seu domínio, né? Então, sabemos que f de x igual a 1 sobre x é contínua. E quando eu escrevo a frase desse jeito, eu estou querendo dizer o quê? Que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, ou seja, em todo x diferente de zero. Tá bom? Em todo p diferente de zero. Legal. Então, sabendo que a função inversa, a inversão 1 sobre x é contínua e que a composta de contínuas é contínua, eu consigo provar que o quociente de duas funções contínuas também vai ser contínuo nos pontos onde ela está definida, ou seja, nos pontos onde o denominador não se anula. Tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Eu pego h de x como sendo um quociente, f de x, sobre g de x. Isso aqui está definido em todos, pelo menos em todos os pontos onde g é diferente de zero. Se tiver um ponto que anula simultaneamente f e g, a gente tem que tomar o cuidado de que, em princípio, essa função não está definida nesse ponto. Aí tem aquela história de você poder fatorar um x menos x0 e cancelar em alguns casos. Mas, em geral, se x0 é um ponto que anula g, essa função não está definida no ponto x0. Portanto, não faz sentido falar na continuidade da função nesse ponto. Então, esse quociente a gente consegue escrever como sendo o quê? Eu posso escrever como sendo f de x vezes 1 sobre g de x. E esta função aqui, eu posso olhar como sendo uma composta, né? Vamos pensar numa outra letra para a função, vou chamar de g-til, né? Isso aqui vai ser g-til de g de x, onde g-til de y é igual a 1 sobre y, tá? Então, o que a gente tem aqui nesse caso? Se eu tenho um ponto x, onde a função f é contínua e a função g é contínua, e g de x não é zero, eu escrevo esse quociente como um produto, e o segundo fator desse produto eu olho como uma composta da função 1 sobre y com a função g de x. 1 sobre y é contínua em todos os pontos onde y é diferente de zero. G de x é contínua por hipótese. Então, o que eu tenho? Que esse termo aqui é uma função contínua, esse termo aqui é uma função contínua, portanto, seu produto vai ser uma função contínua. Qual que é a conclusão? O quociente de duas funções contínuas é uma função contínua em todos os pontos do domínio. Em particular, se você tem dois polinômios, onde o denominador, um deles não se anula e está no denominador, eu vou ter que o quociente de quaisquer duas funções polinomiais também é uma função contínua nos pontos onde o denominador não se anula. Ou seja, a gente provou pela definição somente que as funções afim são funções contínuas, e com esse arsenal de resultados gerais, a gente está expandindo a nossa classe de exemplos para todas as funções racionais nos pontos do seu domínio. Bom, então, pessoal, vamos fechar esse kit de limites e continuidade tentando unificar esses dois conceitos quando isso for possível, né? Então, a gente tem esse resultado, que é fundamental, que diz o seguinte, que se você tem uma função f definida num conjunto A e pega um ponto desse conjunto que também é um ponto de acumulação, ou seja, se ele é um ponto do domínio, faz sentido falar em continuidade. Se ele é um ponto de acumulação do conjunto, faz sentido em falar do limite da f nesse ponto. Então, faz sentido falar de limite e continuidade. A gente relaciona esses dois conceitos da seguinte maneira. F vai ser contínua num ponto desses, principalmente se o limite da função no ponto for igual ao valor dela no próprio ponto. Remontando a nossa primeira fala em continuidade, a gente está recuperando exatamente o que a gente queria, né? Quer dizer, se você tem
uma função que é contínua nesse ponto, como esse aqui, pelo desenho, a gente observa que o limite, quando x tende para A, e portanto x é diferente de A, o valor de f de x se aproxima arbitrariamente de f, do valor f de A. E quando eu tenho uma função que é descontínua, pode acontecer uma situação como essa, onde a gente tem o valor f de A aqui, e, intuitivamente, para desenhar o gráfico da função, eu preciso tirar a caneta da lousa, o lápis do papel, e eu observo que o limite da função nesse ponto é o valor L, não é o valor exatamente da função, e no caso do salto, você vai ter que o limite nem existe, porque os limites laterais são distintos entre si. Tá? Novamente, a demonstração desse fato, se você escreve as duas definições, o que é o limite da função ser igual a f de A no ponto x igual a e a função f ser contínua, a única diferença, acho que vale a pena até a gente observar, no caso da continuidade, eu estou com essa situação, e no caso do limite, eu estou com essa situação. Então, você analisa com cuidado, né, se o limite da f é A no ponto, então essa situação, eu vou partir dessa condição para garantir que f de x menos f de A é menor do que epsilon, e eu preciso estudar esse caso. O único que está excluído nessa situação é exatamente a situação x igual a, e quando x é igual a, f de x menos f de A, substituindo x igual a dá zero, que por definição é menor do que epsilon. Né? Então, se o limite é f de A, é fácil ver que a função é contínua, e se a função é contínua, isso aqui vale para todo x menos a menor do que delta, em particular, os x menos a menor do que delta e maiores do que zero. Ou seja, vale para todos os pontos, inclusive A, então vale também para todos os pontos, tirando o ponto x igual a A da história. Então, esse é um resultado crucial, por quê? Porque é um resultado que permite a gente fazer contas que você faz desde o cálculo 1 de uma maneira precisa e com uma boa justificativa, né? Para você não ficar achando que calcular limite é só fator e cancela o termo que anula o numerador e denominador, né? De fato, a condição operacional é essa, mas a justificativa é um pouco mais sutil. Então, por exemplo, como é que eu faço para calcular esse limite, né? Se a gente define f de x como sendo a função x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, ela é o quociente de duas funções que são contínuas em todos os pontos do domínio, mas o domínio aqui é exatamente o conjunto dos pontos, toda a reta real, exceto o número 2. Né? E quando x for diferente de 2, eu tenho essa função e tenho a função x mais 2, né? E se você faz essa divisão para todo x diferente de 2, a gente vê que elas são iguais. Portanto, dessas duas funções, o que a gente conclui? F de x é igual a g de x para todo x diferente de 2. Né? Depois a gente faz um gráfico das duas funções para analisar como elas são. Isso aqui está definido em toda a reta real. Tudo bem? Então, o que a gente tem? Se você pensar um pouquinho na situação gráfica, eu tenho um ponto x igual a 2 aqui. O gráfico das duas funções é exatamente o mesmo. É a função x mais 2, né? Vou desenhar ela assim. Esse aqui é o gráfico da f. Não está definida no ponto x igual a 2. E o gráfico da g, quem que é? É exatamente a mesma reta, só que definida no ponto x igual a 2. Então, qual é a propriedade que a gente tem? A gente tem que as duas funções f e g coincidem num intervalo centrado no ponto 2, exceto no ponto 2. Então, essa afirmação aqui permite a gente concluir que o limite, quando x vai para 2, da função f de x, que é o que eu quero calcular, é igual ao limite da função, quando x tende a 2, da função g de x. Agora, quem é a função g de x? G de x é uma função afim, x mais 2.
A gente já sabe que funções afins são funções contínuas. Muito bem, voltando aqui para o teorema, se a função é contínua, o limite no ponto é o valor dela. Então, quanto é o limite quando gx? O limite de g de x quando x tende a 2? É exatamente g de 2, que é o número 4. Então, essa é a maneira formal de você justificar como se livrar de indeterminações no cálculo de limites de funções racionais. Tá? Então, a gente pode fazer essa conta com toda a gama de exemplos que a gente tem até agora. Então, por exemplo, se você tem funções racionais, que de certa maneira, justificando aquela coisa que você via no cálculo, dá um zero sobre zero aqui, o que você vai fazer? Eu vou procurar uma função contínua que coincide com essa função em todos os pontos de um intervalo, de um pequeno intervalo centrado no ponto em questão do limite, exceto naquele ponto. Então, se eu achar um intervalo furado no ponto x0, onde f de x é igual a g de x, eu tenho que o limite da f é igual ao limite da g no ponto x0, e se a g for uma função contínua, basta substituir o valor do limite, é o próprio valor da função. É isso que a gente faz nesse caso e em muitos outros que vocês vão se deparar ao longo dos seus estudos. Tá bom?